Será que você pode aplaudir o nome de Jesus aí no teu lugar? Vamos lá, CNX, pode ser mais forte. É para Ele, por Ele, todas as coisas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te bendizemos, Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade em nosso meio. Que os nossos corações estejam abertos aqui, voltados para receber direto do teu coração, Pai. Que não seja mais uma palavra, que não seja mais uma noite, mas CNX, que essa seja a noite do alinhamento dos corações. Que essa seja a noite do novo de Deus sobre a nossa vida. Uma noite de alinhamento, uma noite de ajustes de rota. Nós te bendizemos, Jesus. Espírito Santo, ministra em nossos corações. Essa não é mais uma noite, Pai. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço, Pai, pelo sacrifício que o Senhor fez há mais de 2000 anos atrás sobre nós. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor nos libertou da morte, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor nos fez filhos amados. Eu te agradeço porque o Senhor nos deu uma nova identidade. Eu te agradeço, Jesus, porque mesmo sem merecer, o Senhor nos afiliou. O Senhor nos tornou filhos amados com uma nova realidade, uma realidade de vida, uma realidade de abundância, uma realidade de transformação, de cura. Nós te agradecemos, Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, CNX. Vocês estão bem? Ano novo, gente, 2025 começou. E parece que se você bobear, já é 2026, não é isso? Tudo passando muito rápido, tudo correndo demais. Mas eu tenho certeza que a gente ganha uma nova oportunidade. Esses períodos de transição, né, os estudiosos falam que, na verdade, é muito mais uma questão mental, né? Os dias vão seguindo, se as atitudes não mudam, os resultados também não mudam. Mas eu olho para uma transição como essa, de ano principalmente, como uma nova oportunidade. Uma oportunidade da gente fazer diferente. Uma oportunidade da gente crescer, da gente ajustar aquilo que pode ser melhorado e da gente continuar fazendo aquilo que já está dando certo. Então eu não sei como é que está a tua expectativa no teu coração aí para essa noite, mas eu acho que o Espírito Santo já tem ministrado em nossos corações, em cada canção, em cada palavra aqui gerada. E agora não vai ser diferente. Não deixa nada roubar aquilo que o Senhor te trouxe para você receber, cara. Que a tua atenção esteja aqui, plena aqui. Tome nota. Receba. Abra o teu coração. Essa não é mais uma noite. Amém, CNX? Amém? Meu nome é João Vitor. Tenho o prazer de servir aqui a nossa casa, junto com o nosso time de voluntários. E tem sido lindo viver a igreja na CNX. Desde 2018, vivendo isso aqui. E cada vez que eu olho para essas experiências, para tudo que o Senhor tem nos permitido viver como igreja local, eu não tenho como agradecer e eu não tenho como reconhecer que é Ele que torna isso aqui realidade. Nós celebramos aqui nos últimos 2 meses 23 novos voluntários servindo. E isso é Ele, cara. Não é simplesmente sobre uma boa organização, não é simplesmente sobre uma boa liderança, mas é sobre Ele. É sobre pessoas entendendo quem Ele é e, sobretudo, entendendo quem elas são. Servir fala sobre a nossa natureza. Servir fala sobre a natureza de Deus. A natureza que nós recebemos como presente quando nós tomamos a decisão de caminhar com Jesus. Mas como é que será que tem estado essa natureza na prática? Como é que a gente tem vivenciado essa natureza? Será que ela ainda está lá morna, adormecida, ou a gente já tem vivenciado um estilo de vida de servir, de serviço? Eu vejo em 2025 uma igreja que cresce ainda mais em serviço. Uma igreja que comunica o amor de Jesus através do serviço. Em cada detalhe, pessoas constrangidas com atos de serviço.
Eu não sei se você consegue enxergar isso, sentir isso. Eu estou sentindo vocês ainda um pouco mornos, mas eu preciso de um retorno de vocês. Se tem algum crente aqui, se tem algum filho de Deus aqui, eu não sei se você consegue enxergar, mas a nossa cidade sendo alcançada através do nosso serviço. Nos mínimos detalhes. Mais do que uma escala, mais do que um culto. Mas a nossa casa sendo inundada de um estilo de vida de serviço. O nosso trabalho sendo alcançado através de pequenos atos de serviço. O nosso ambiente, independente de qual seja, sendo alcançado através de pequenas ações. Mas pequenas ações que transformam vidas. Pequenas ações que transformam mentalidades. Pensa aí comigo, quantas vezes você fazendo algo do teu dia a dia, alguém não te falou, cara, você quando faz isso, outras pessoas fazem, mas quando você faz é diferente. Quantas vezes a gente recebe esse feedback e a gente não valoriza e não entende o valor, o que o Senhor está nos ensinando nessas pequenas ações. Às vezes a gente quer alcançar a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos colegas, os nossos amigos com um grande conhecimento bíblico, com um grande conhecimento teológico, quando na verdade às vezes o Senhor está usando são pequenas ações. Pequenas ações para alcançar pessoas. Quantas vezes eu vi pessoas com olhos lacrimejando, constrangidas por um pequeno ato. João, quanto tempo alguém não me dá um doce no início do dia? Quanto tempo alguém não olha para mim, me dá um sorriso e me dá uma palavra de encorajamento? Pequenas ações que fazem a diferença. E o tema da nossa mensagem nessa noite de DNA é a grandeza do reino de Deus. Qual é a grandeza do reino de Deus? O que a palavra diz sobre grandeza? Certa feita, os discípulos questionam Jesus. Quem é o maior do reino de Deus? Quem é o maior do reino de Deus? E ele dá uma aula para eles. Eu quero começar lendo essa passagem com vocês. Mateus capítulo 20, dos versos 20 a 28. Vou ler mais alguns versículos, porque é isso que vai ser o nosso plano de fundo da nossa mensagem nessa noite. E diz assim: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Ele perguntou. Ela respondeu: Permite que no teu reino esses meus 2 filhos sentem à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus lhe disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber o cálice que eu estou prestes a beber? E eles responderam: Podemos. Jesus lhe disse: Certamente vocês beberão do meu cálice. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados pelo meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo dos demais. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha quanto ensinamento o Senhor nos dá nessa passagem, nesse recorte, nesse diálogo entre alguns ali. Acho que mãe sempre tem esse cuidado de querer colocar o filho diante do melhor contexto possível, né? O melhor ambiente, o melhor local, a melhor roupa, a melhor comida. Acho que faz parte do script do ser mãe. Mas nesse momento aqui, nesse diálogo, o Senhor ensina algo muito especial para nós sobre grandeza.
mais do que um lugar físico, mais do que uma posição, mais do que um título, mais do que recursos financeiros. Grandeza não está linkado talvez a algo carnal, mas sim sobre algo espiritual, mas ligado a uma ação. E talvez uma ação que a gente não está acostumado a enxergar essa ação com o tamanho que ela tem, a grandeza que o servir tem. Eu tenho certeza que quando a gente virar essa chave, a gente vai começar a viver um avivamento a cada culto. Não vai ser sobre um evento, não vai ser sobre um acampamento, mas vai ser um estilo de vida, onde cada encontro, cada culto, vai ser um grande mover. Mas talvez isso ainda não é realidade para nós, porque detalhes como esse passam batido na nossa jornada. Imaginem uma igreja de 500 pessoas, onde cada uma delas constrangem o seu ambiente de trabalho ou as suas famílias com o servir. O poder que isso pode gerar e transformar, alcançar pessoas. Às vezes a gente, por não conseguir tangibilizar, tocar, a gente não valoriza. Mas muitos dos frutos que a gente colhe na jornada do Evangelho começam em um contexto de serviço. Às vezes você acha que o teu amigo, o teu familiar aceitou Jesus por causa de um convite, mas tudo começou na tua postura dentro de casa, na tua postura no teu trabalho, no teu testemunho, onde as tuas ações comunicam algo muito maior do que as tuas palavras. Esse é o poder do serviço. São ações que falam muito mais do que palavras. E para a gente discutir a grandeza do reino de Deus, a gente primeiro precisa entender o que é ser grande no reino de Deus. Lá em Lucas capítulo 22, verso 27, diz assim: pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Eu, porém, estou entre vocês como quem? Mais um diálogo, mais um momento em que Jesus, ele deixa claro e evidente para o seu time, para a galera que caminhava com ele, sobre o que é grandeza no reino de Deus. Eu tenho certeza que você tem uma palavra de Deus para a sua vida. Algo já foi declarado sobre a sua vida, um alvo, um lugar de chegada. Mas talvez você parou no meio do caminho, ou você se desestimulou, porque você se esqueceu o que de fato é ser grande no reino de Deus. Não, o Senhor tem um grande propósito, um grande alvo, um lugar de chegada. Mas João, não está acontecendo, não está avançando, as coisas não acontecem. Muitas das vezes porque a gente se esquece de detalhes como esse. Esse grande lugar, esse grande alvo, muitas das vezes não fala sobre bens materiais, não fala sobre títulos, não fala sobre um púlpito, mas fala sobre um bastidor. Não é sobre a mesa, mas é sobre quem serve e quem está na mesa. O Filho do Homem abriu mão do seu reinado, da sua coroa, para que ele pudesse ser homem, ser carne e servir. A vida de Jesus foi o nosso maior exemplo, a nossa maior referência sobre servir. Ser grande no reino de Deus é entender que o maior é o que serve. Melhor é dar do que receber. Melhor é servir do que ser servido. Mas muitas das vezes isso é um grande desafio. Porque o ser humano, ele tende ao que é mais cômodo. Ele tende o que leva ele a pontualmente ser beneficiado a curto prazo. Mas a nossa vida, a nossa jornada não fala do hoje simplesmente, mas fala sobre uma jornada de eternidade. E quais são as sementes de eternidade que nós estamos lançando hoje?
Meu Deus, eu não sei se você está entendendo, mas o chamado de Deus para mim e para você é sobre um estilo de vida que não fala sobre o hoje, que não fala sobre o agora, mas fala sobre o amanhã, uma vida de eternidade, uma vida onde a nossa vida aponta para Ele e alcança pessoas através do nosso servir. É sobre entender o que eu estou plantando hoje tem a capacidade de transformar a vida de uma pessoa. E essa ferramenta que o Senhor nos dá é o serviço, cara. É o serviço. Talvez você se questione, João, como é que eu vou alcançar? Eu amo muito meu amigo, cara. Meu amigo de infância, mas ele não conhece Jesus ainda. Na verdade, ele até sabe quem é Jesus, mas ele ainda não se rendeu a uma vida com Ele. E você se pergunta, como eu posso alcançar essa pessoa? Cara, constranja ele em serviço. Deus amou tanto o mundo que Ele deu. Amar está diretamente conectado a uma ação. Deus amou tanto que deu. Ele serviu a humanidade dando o seu único filho. Nós amamos quando nós servimos. Quer fazer a diferença no teu ambiente? Sirva. Sirva. O serviço não é um pilar da nossa casa porque é bonitinho, porque nós precisamos de pessoas para que o culto aconteça, não. Serviço é um pilar da nossa casa porque é um pilar do reino de Deus. Meu Deus do céu. Não é sobre uma ideia humana, não é sobre a ideia de um pastor, não é sobre a ideia de um líder, mas é sobre um princípio do reino de Deus. Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Ele, gente. Quando nós servimos, é como se Jesus encarnado estivesse alcançando o nosso próximo. Você tem noção do poder do serviço, cara? Todas as vezes que eu escuto a história de um voluntário, que eu entendo um pouco dos bastidores de cada pessoa que está aqui se dedicando, dando o seu tempo, as suas habilidades, eu sinto a mão de Deus me pegando e falando, João, é sobre isso, cara. Todo o sacrifício é sobre isso aí, cara. É sobre cada pessoa que entendeu o propósito por trás do servir. O propósito por trás de executar cada tarefa, cada atividade de uma demanda como essa aqui. Cada mão levantada no final do culto aponta para uma pessoa que entendeu um chamado. Um chamado feito não para uns, mas para todos. Para um ministério só. Eu não fui chamado para ser um cantor, eu não fui chamado para ser um pregador, eu não fui chamado para ser um líder de departamento, eu fui chamado para um ministério só, o ministério da reconciliação. E nós vivemos esse ministério no nosso trabalho, na nossa família, aqui na igreja. Mas não é sobre uma ação isolada, é enquanto estamos indo, nós estamos vivendo e servindo. Hoje na nossa reunião com o nosso time criativo, a gente meditou um pouco sobre isso. Muitos conhecem aquela passagem que diz, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Ide e fazei discípulos. Mas quando a gente vai estudar e entender um pouco do significado da palavra ide, na verdade é uma palavra em continuidade. Ela não fala sobre uma ação isolada, mas enquanto estamos indo, nós estamos pregando. Enquanto nós estamos indo, nós estamos comunicando. Enquanto nós estamos indo, nós estamos influenciando. E eu quero saber se nesse lugar aqui tem um homem, tem uma mulher que está disposto, através da sua vida, servir. Através da sua vida, fazer discípulos. Através do seu serviço, comunicar o amor de Jesus. Enquanto nós estamos indo, nós estamos comunicando. Enquanto nós estamos indo, nós estamos servindo. Não é sobre uma atitude isolada. É sobre um ato contínuo. É sobre um estilo de vida. Mas além de entender o que é ser grande no reino de Deus, a gente também precisa saber como ser grande no reino de Deus. E lá em 1 Pedro, diz algo que tem mexido muito comigo nos meus devocionais. Essa virada de ano para mim foi muito forte, porque o Senhor me fez eu enxergar algumas coisas que estavam turvas na minha jornada. Abrindo meu coração aqui para vocês, no final do ano passado, quando eu parei para analisar e fazer um balanço do 2024,
Eu consegui identificar as áreas que eu cresci na minha jornada. Emocionalmente eu cresci, psicologicamente eu cresci, no meu casamento eu cresci, eu e a Gil nos aproximamos e nos entendemos muito mais. Mas eu também entendi alguns pontos de melhoria. O Senhor foi me mostrando que na minha vida espiritual e na minha vida profissional, eu estagnei, eu atingi um platô. Sabe o que é o platô? O platô é como se fosse um teto, um limite. Você avançou, mas você sentiu que você não consegue romper esse platô. E eu comecei a orar e questionar o Espírito Santo, mas Espírito Santo, por que eu estou fazendo isso? Eu estou me dedicando naquilo, eu não paro de estudar, eu não paro de aprender, eu não paro de investir. O que aconteceu? O que está acontecendo aqui? Eu perdi algumas rotinas, de devocional, de leitura da palavra. Por quê? E no meio desse questionamento, o Senhor me levou para um lugar de reflexão. João, vamos fazer uma análise aqui. Quais foram as estações, os períodos que você teve mais profundidade de relacionamento comigo, mais entrega, mais dependência? Quais foram os períodos que você vivenciou mais da minha provisão sobre a tua vida profissional? E aí comecei a anotar. E aí depois que eu consegui enxergar quais foram esses momentos, o Espírito Santo vem e me pergunta: qual a diferença do que tu vivenciou aí no que está anotado para o que tu vivenciou aí no ano de 2024? E aí vem a resposta. O Espírito Santo vem e sopra no meu ouvido de uma forma serena e calma, como só Ele sabe. João, você parou de ser dependente de mim. Você viu que você podia fazer muita coisa para atingir algum nível financeiro, e você se esqueceu de que um romper só vem comigo. O sobrenatural é só comigo. É só quando você está conectado comigo, priorizando as minhas coisas, porque as demais são acrescentadas, que o romper vem. A tua força é legal, ela te leva para algum lugar. Você está conseguindo alcançar sonhos, adquirir bens, mas eu tenho certeza que se você está inconformado é porque você sabe que eu tenho muito mais para você. E aí eu fui confrontado, o Senhor virou para mim e falou: e aí, cara? E o pacto que a gente fez? De uma vida de dependência, de uma vida de entrega, uma vida de serviço, sabe? Genuíno, sem olhar o fruto que aquilo vai gerar, mas um serviço sincero. E nesse confronto, que esse diálogo com o Espírito Santo foi gerado, ele me mostrou e enfatizou o que é ser de fato grande no reino de Deus. E lá em 1 Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Quando eu me deparo com essa passagem, eu começo a entender que quando o Senhor fala sobre servir, Ele está falando sobre nós sermos fiéis com aquilo que Ele nos confiou em nossas mãos nos dias de hoje. O fato da gente ter um alvo de chegada, o fato da gente ter uma palavra, não muda o processo que nós precisamos vivenciar até chegar ao cumprimento dessa palavra. Lá do pasto, o Senhor olha para Davi e fala: Davi, você vai ser o rei do povo de Israel. Mas até a coroa cair na cabeça de Davi, houve um processo. E o que levou Davi até esse lugar foi ser fiel em cada estação. Desde o pastoreio da ovelha até a coroa e reinado. Nesse mês de dezembro, o que eu fui confrontado foi: João, você tem uma palavra, mas você tem o poder de decisão de aceitar esse chamado e vivenciar tudo que eu tenho para você,
ou a oportunidade de ir pela tua vontade, o teu caminho, que vai te gerar algum tipo de fruto, mas não vai te permitir vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o caminho que você vai escolher? Daí eu sento com a Gil e falo: Gil, lembra daquela palavra? Chegou o tempo. Eu tentei correr porque, humanamente falando, é mais fácil eu ter o controle do que vai acontecer. Mas quando a gente aceita viver pela palavra, a gente está vivendo uma realidade onde eu coloco o pé antes mesmo de ter o chão. Quando a gente escolhe viver pela palavra, a gente escolhe fazer o que muitas das vezes é irracional. E sobretudo, quando a gente escolhe viver pela palavra, a gente está escolhendo ter um estilo de vida onde nós estamos dispostos de entregar tudo por Ele. Até aquilo que é resposta de oração, aquilo que a gente buscou a nossa vida toda e Ele nos deu. Chega um momento, às vezes, que por causa da palavra Ele fala: olha, filho, eu quero de volta. Está na hora de viver o novo. Está na hora de viver a novidade de vida. Imagina Abraão. Ele tem uma palavra sobre ser pai de multidões. E o que acontece? A esposa dele é infértil. Imagina você, uma palavra, pai de multidões. E aí o que acontece? Tu não consegue ter filho. Olha que loucura. Que Deus é esse? É o Deus do irracional. Mas não para por aí, né? Aí a palavra acontece. O filho vem. Daí o que ele fala? Eu quero de volta. A palavra que eu lancei, olha, cara, você confia em mim? O mesmo Deus que lançou a palavra lá atrás é o Deus que está te pedindo de volta. Nesse final de ano foi isso que o Senhor trouxe para mim. João, eu quero de volta aquele coração, sabe? Aquele coração dependente, aquele coração que não está focado no fim, mas que está desfrutando do processo, sendo fiel àquilo que está na sua mão. Eu sempre me questiono naquela experiência que Jesus teve, quando o céu ele é aberto e vem uma luz e Deus fala: olha, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E imagina você, por que será que Deus tem prazer em Jesus ali naquele momento? Ele tem prazer em Jesus porque ele encontra um filho que foi fiel a tudo o que ele confiou. Ele viveu 30 anos como uma pessoa comum, mas sendo fiel até o final. Ele tem prazer em Jesus porque ele olha e vê uma pessoa que está sendo fiel com aquilo que foi confiado. Uma pessoa que entendeu o valor de servir, que entendeu o que de fato é um chamado, é entender as estações e os momentos. Às vezes, pela ansiedade, por uma precipitação, a gente abre mão de uma promessa, porque a gente está muito mais focado no fim das coisas, quando na verdade o Senhor está querendo nos ensinar com o processo. O alvo é apenas uma linha de chegada, e é no processo que Ele vai me ensinando e te ensinando. Como que ser grande no reino de Deus? É sendo fiel àquilo que Ele nos confiou. Servir é ser fiel com aquilo que está na minha mão hoje. Ah, não, é porque eu estou nos bastidores, então isso aqui é menos. Não, cara. Não, isso faz parte do teu processo. Você já está sendo forjado, formado para viver a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Na verdade, isso que já está passando hoje é viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque é isso que está nos formando, é isso que está nos conduzindo ao lugar que Ele tem para nós. Quando nós paramos de só olhar para o final, é aí que a nossa jornada começa a ganhar sentido, porque eu estou desfrutando, mesmo nos dias desafiadores, mesmo nos dias bons, eu sempre olho para o alto e falo: Pai, muito obrigado porque o Senhor me confiou, obrigado porque o Senhor me gerou, e o Senhor me mantém em pé, e se o Senhor me mantém em pé, existe propósito, existe vida aqui.
Então que a minha vida e que a sua vida glorifiquem ao nome de Deus, através da nossa fidelidade com o que está diante de nós hoje. Não sei se está fazendo sentido para você, mas nós vemos um 2025, onde esse pilar da nossa casa vai ser uma ferramenta para comunicar o amor de Jesus, constranger pessoas com o nosso servir, para as pessoas olharem e falarem: da onde vem esse coração, da onde vem essa sensibilidade? É o serviço, é o Espírito Santo em mim e você fluindo e alcançando pessoas, comunicando a natureza de Deus. E para finalizar a nossa mensagem, não somente entender o que é ser grande no reino de Deus, não somente saber como ser grande no reino de Deus, mas eu te pergunto, cara, por que ser grande no reino de Deus? Por que o Senhor nos chama para essa missão? O que faz, gente? Vamos refletir aqui. O que faz uma pessoa passar um domingo inteiro aqui na igreja? Um dia de descanso. Depois de uma semana super corrida. Tem pessoas que trabalham de segunda a sábado. E o único dia de descanso que ela tem, ela vem aqui e passa o dia todo servindo. O que será que faz uma pessoa fazer isso? A gente venceu aí no Natal 5 sessões, 9, 11, 16, 18, 20... várias pessoas, mais de 70 pessoas passaram o domingo inteiro aqui servindo. O que faz uma pessoa fazer isso, cara? Seja sincero. Como eu falei para vocês no início, eu tento sempre entender a história por trás dos voluntários. E eu vou citar algumas pessoas aqui, de nome mesmo, porque eu quero honrar e celebrar essas pessoas, não como pela intensidade delas no servir, mas pela consciência delas no poder que há o serviço. Toda vez que eu reflito e enxergo o desafio e o sacrifício de cada voluntário para estar aqui servindo, como eu falei, o Senhor, o Espírito Santo sopra no meu coração e fala: João, é sobre isso. É sobre eu entender que nós precisamos gastar a nossa vida servindo e o adorando. É como nós cantamos. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando eu olho para uma mãe como a Andressa, que desde que Mari é bem pequenininha, ela nunca abriu mão de estar aqui envolvida e fazendo acontecer, agora com o barrigão continua intensa e envolvida. Cara, o que faz uma grávida? Ela tem todas as desculpas para diminuir a escala ou nem servir, cara. Mas ela tem um porquê muito forte, cara. Tem um livro do Simon Sinek que o nome é Comece pelo Porquê. Esse livro, ele faz um apanhado geral do início de várias empresas do meio corporativo. E os caras do corporativo, às vezes, entendem muito mais do que a gente sobre o porquê das coisas, cara. Os caras são tão bons em entender o porquê das coisas, que eles fazem empresas bilionárias. Agora eu te faço uma pergunta. O que falta para a gente entender o nosso porquê? A gente tendo uma pessoa que morreu por mim, por você, cara. Meu Deus. Ninguém fez algo extraordinário para o Steve Jobs fazer a Apple. Mas ele tem um porquê tão forte que ele conseguiu construir uma das maiores marcas da humanidade, cara. O que está faltando para a gente ter um estilo de vida de serviço, cara? É lembrar o porquê. Tenho certeza que a Andressa só continua servindo, mesmo com um barrigão, mesmo com uma filha criança ainda, porque ela tem um porquê forte. Mas não para por aí, cara. Não para por aí, são várias histórias. São várias histórias. Eu lembro, logo quando eu cheguei aqui na nossa casa, que tinha uma mulher que sempre chegava corrida nas nossas atividades, mas ela nunca deixava de ir, ela nunca deixava de estar lá e envolvida. Às vezes chegava com olheira, cansada, mas ela não abria mão de estar envolvida nas nossas atividades, ela não abria mão de ficar até tarde no GC, ela nunca abria mão de dar um abraço, de dar um conselho, de sair para conversar, de ouvir.
A gente tem uma enfermeira aqui que trabalha, às vezes vem virada para fazer isso aqui acontecer. A pastora Jana, através da vida dela, ela nos mostra o porquê servimos, cara. Mais uma que tinha todas as desculpas para, em vez de vir para cá, cara, eu preciso descansar. Eu trabalhei 12, 18 horas seguidas aqui. Mas ela tem um porquê forte. Ela sabe para quem ela está fazendo. Ela sabe por que ela está fazendo. E às vezes no lugar da desculpa a gente precisa colocar um porquê. São muitas histórias. São muitas histórias. Tem gente que é militar, trabalha também de escala e vem servir, e se doa e se entrega. Vem da escala e está aqui, está envolvido. Hoje eu recebi uma mensagem que, mais uma vez, me lembrou do porquê eu faço o que eu faço, cara. A Bia, é advogada, me mandou uma mensagem hoje e falou: João, cara, eu posso me envolver nas reuniões do Criativo? Eu posso estar aí na quarta de tarde, participando, me envolvendo? Ela é advogada, muito do que a gente discute não tem nada a ver com o meu jurídico. Mas ela virou para mim e falou assim: João, eu sinto no meu coração que de alguma forma eu posso servir ainda mais a minha igreja local. João, eu posso ir além, eu posso andar mais uma milha aqui pela nossa casa. Eu entendo o propósito, eu entendo porque eu faço o que eu faço. Porque a minha vida é uma vida de adoração a Deus através do servir. Eu podia até estar descansando nesse tempo, mas eu prefiro gastar a minha vida adorando a Deus através do servir. Porque é a nossa adoração que nos sustenta de pé. É o nosso servir. Por isso que a pastora Jana, com certeza, ela, ao invés de descansar, ela vem para cá. Porque se ela fosse descansar, ela não estaria tão renovada no outro dia. Às vezes mesmo, e eu não estou romantizando, tá, gente? Eu não estou mandando ninguém perder a noite simplesmente para fazer isso aqui. Mas é sobre um porquê forte. É quando a gente entende o porquê que faz sentido, tá? Não é fazer por fazer. É entender o porquê fazemos. Às vezes, quando a gente está perdido e desconectado, o que está faltando é a gente entender que é a nossa adoração, é o nosso estilo de vida que engrandece a Jesus e renova as nossas energias. Dezembro, o Senhor me falou: João, não é sobre a força do teu braço, não é sobre as habilidades que você desenvolveu, não é sobre as experiências que você teve. Você só chegou até aí porque você confiou e descansou. Quem abriu a porta fui eu, quem te colocou no lugar fui eu. E eu pude entender que quem me sustenta, quem faz acontecer, quem faz o impossível, quem rompe o platô é Ele. Não são as minhas habilidades. Não é o meu dinheiro. Não é a minha capacidade de gerar recurso. Mas é Ele. É Ele. O nosso lugar é um lugar de adoração. É um lugar de serviço. É um lugar de rendição. Nós precisamos de um porquê forte, sabe por quê? Porque Ele é o nosso maior exemplo. Lá em João, capítulo 13, verso 15, Jesus disse: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Eu sou a referência. É isso que Jesus fala. Não façam nada diferente do que eu fiz. Façam porque eu fiz. São muitas histórias. Eu lembro que teve um dia, domingo de manhã, que a Ananda, né, esposa do PH, ela postou no story que ela teve que ir de madrugada para emergência, porque a Lua passou mal, enfim. E cara, 8:30 da manhã no dia seguinte, na verdade eu vi esse story já de manhã cedo, 6 e pouca. E eu vi, né, que ela perdeu a noite, enfim, quando eu chego aqui 8 horas, quem tá aqui? A Ananda. Arrumando cadeira, alinhando, olhando e falando: pô, tá certo, excelente, entregue, consciente do porquê. Tinha um grande motivo de virar para o líder dela e falar: cara, perdi a noite, estava com a minha filha, tem alguém para suprir a minha escala? Mas onde é que ela estava domingo, 8 horas da manhã? Ela estava aqui servindo. Eu citei algumas histórias aqui. Mas tem um bocado
Cada voluntário desse aí, ó, é um guerreiro, é um herói. É um herói que entendeu o porquê fazer. Não é sobre uma escala. Não é porque precisa de uma lacuna ser preenchida. Mas é sobre a gente entender, cara, que a gente tem a dádiva, o presente de fazer parte, cara, daquilo que Deus está fazendo. Olha isso, cara. Fazer parte do que Deus está fazendo. E aí no teu lugar mesmo, sentado, cara, eu quero louvar uma canção contigo. Mas para um momento de reflexão, sabe? Eu queria te convidar a curvar os teus olhos, ou fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Para que a gente possa lembrar e entender o porquê fazemos o que fazemos. Não é porque é o pilar da igreja, porque o pastor pediu, porque o João está falando. Mas é sobre entender que esse é o convite de Deus para nós. Um estilo de vida de adoração. E a nossa adoração, além de erguer os nossos braços, erguer a nossa voz, bendizer ao Senhor, a nossa adoração também é refletida em ações. Servir é uma forma de adorar. Enquanto a gente canta essa canção, Espírito Santo, a minha oração é que a gente possa estar sendo ministrado por Ti, entendendo aquilo que o Senhor tem para nós nesse ano. Um ambiente que nós serviremos, quem nós constrangeremos em amor, em serviço, mas entendendo que quando a gente tem desculpas para parar, entendendo que quando a gente tem desculpas para não fazer, é que nós precisamos lembrar que Te adorar é o que nos sustenta de pé. Te adorar é que nos mantém vivos. Te adorar é que renova as nossas energias. Te adorar é que faz a diferença. Mas esse é o momento. Alinhamento de adoração. Alinhamento de coração. Então abra a tua boca e declare: Te adorar. Obrigado, Pai, porque a Tua presença é maravilhosa. A manifestação da Tua presença nos constrange. É lindo ver como o Senhor comunica os nossos corações. Obrigado porque o Senhor não se cala nunca. Obrigado porque quando nós achamos que o Senhor está em silêncio, na verdade é o nosso coração, é a nossa mente que está com muito barulho. E quando nós silenciamos as vozes externas, nós podemos ouvir o Teu Espírito Santo soprando e nos mostrando o caminho, e nos mostrando o que de fato faz a diferença. Eu queria cantar mais uma vez essa primeira canção que nós declaramos, que diz que a nossa adoração é o que nos sustenta. Eu sinto que muitas pessoas chegaram aqui desacreditadas, falando assim: olha, mais um ano, cara, vai ser tudo de novo. Vai ser tudo a mesma coisa, João, não aguento mais. Eu não tenho porquê, você falou de porquê e nem tenho porquê. Nem sei para onde ir, mas essa é uma noite onde o Senhor reaviva o teu coração, Ele reaviva a palavra e coloca chamas, fazendo queimar de novo a palavra que já foi lançada pela tua vida. Você foi criado com um propósito, você tem um propósito. Às vezes a gente acha que o deserto é a dificuldade, é a falta de dinheiro, é a promoção que não chega, mas na verdade sabe qual é o deserto, CNX? Deserto é não ter o coração alinhado com o coração dele. Deserto é não saber o porquê fazemos o que fazemos. Deserto é não saber a nossa identidade nele. É sem entender quem nós somos nele. Isso é o deserto. Que nesse lugar de adoração nós possamos sempre alinhar o nosso coração ao dele. Que nesse lugar de adoração nós possamos sempre calar as vozes externas e aumentar o volume do céu sobre a nossa vida. É entender aquilo que Ele já falou ao meu e ao seu respeito. Isso é um estilo de vida de adoração. E antes de finalizar essa reunião, eu não posso deixar de fazer um convite. Você que ouviu essa mensagem e entendeu que
sem um estilo de vida de adoração a Jesus não faz mais sentido. Você que talvez nunca tomou uma decisão de caminhar com Jesus e de ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida, ou talvez você que até já tomou essa decisão, mas nunca confessou publicamente, ou talvez você se afastou de uma jornada de relacionamento com Jesus. Eu quero te fazer um convite. Eu vou contar até 3. E no 3 eu quero só um sinal com a tua mão. Eu quero celebrar a tua decisão. Não vou te chamar aqui na frente, não quero te expor. Mas eu sei que você veio aqui nessa noite para que o Espírito Santo de Deus pudesse te mostrar o estilo de vida que Ele tem para você. O estilo de vida de adoração, de serviço e de novidade de vida. Eu vou contar até 3. No 3 eu só quero um sinal com a tua mão. Nós queremos celebrar a tua vida. Eu digo 1, o Senhor te ama tanto que Ele morreu por você naquela cruz. Esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus. Eu digo 2, Ele não simplesmente morreu pela sua, mas Ele te tirou do lugar de morte para a vida. Esse é o seu Deus. E eu digo 3, quem é você? Eu só quero um sinal com a tua mão. Eu quero celebrar a tua decisão. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Tem mais gente. Eu só quero um sinal com a tua mão. Eu quero celebrar a tua decisão. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Só um sinal com a tua mão. Esse é o momento. Deus te abençoe, querida. Que o Senhor te alcance aí no teu lugar e te lembre que você não está só. Ele está contigo e existe luz no fim do túnel. Quem é você? Eu quero só um sinal com a tua mão. Esse é o momento. Em nome de Jesus.